Então, vamos dar início, então, à resolução do nosso segundo problema. Então, eu vou colocar em tela aqui para vocês o problema. Então, o problema é esse. Então, aí tem uma barragem, certo? A barragem do Patu, no município de Senador Pompeu. Essa barragem fica no Sertão Central, certo? O Patu é um afluente do Banabuiú, que, por sua vez, é um afluente do Rio Jaguaribe, afluente da margem esquerda do Jaguaribe, o Banabuiú. Então, o Patu é uma barragem que abastece a cidade de Senador Pompeu e também áreas irrigadas ali em torno do reservatório. Então, ele tem essas nossas barragens, normalmente aqui no estado, são barragens feitas de terra. Aí o Brasil, a partir aí dos anos final de 30, 40, né? Até com trabalhos até do Terzag, vocês conhecem lá da mecânica dos solos, né? O criador da mecânica dos solos. O Terzag, ele teve aqui no Brasil algumas consultorias e viu que o solo aqui no Brasil era passível de ser utilizado na construção de barragens. E a partir daí começou a se construir muita barragem de terra aqui no Brasil. E essas barragens, no entanto, tem algumas questões. A primeira delas é que ela não pode ser galgada, né? Ou seja, a água não pode passar sobre a barragem, diferente das barragens de concreto. A gente tem que ter aí estruturas que protejam bastante a barragem do galgamento. Porque se houver galgamento da barragem, a barragem você tiver água passando sobre a barragem, vai acontecer duas coisas. Primeiro, o filtro da barragem não vai funcionar bem, você vai ter praticamente todo o maciço inundado, por isso vai haver um caminho preferencial para o escoamento e pode haver piping. E além do piping, que vai aí erodir, né, o centro da barragem, né, a gente vai ter na crista da barragem, em outras partes, uma erosão regressiva. A erosão regressiva mais o piping faz com que a barragem ela seja totalmente destruída, né, se desmanche. Isso era um problema, inclusive, antigo de pequenas barragens aqui no estado, no Nordeste como um todo, que era chamado barragem Sonrisal, que eram barragens que não eram construídas com rigor técnico, e essas barragens, muitas vezes, elas arrombavam na primeira cheia. Por isso que era chamado de Sonrisal, né, porque ela se dissolvia com as primeiras chuvas, né, com as chuvas que aconteciam no primeiro ano, possivelmente, na primeira cheia após a sua construção. Então, para evitar que aconteçam esses problemas, é que a gente aqui tem que construir com mais cautela ainda um vertedouro, tá certo? Então, o vertedouro, que a gente chama aqui, normalmente, regionalmente, de sangradouro, é exatamente essa estrutura de proteção. Ele funciona como se fosse aí um ladrão da caixa d'água, né? Quando o nível da barragem chega num certo nível, esse vertedouro ele começa a liberar a água, tá certo? Para que evite esse galgamento, que o nível chegue a níveis mais elevados, né, da barragem. Esse vertedouro ele tem que ser corretamente dimensionado. E a gente dimensiona esse vertedouro para um certo risco, certo? O risco está associado a uma probabilidade de acontecer cheias maiores do que a do dimensionamento. Então, normalmente a gente dimensiona esse vertedouro por um período de retorno de 1000 anos, né? Nós já vimos o conceito de período de retorno na aula passada e vamos rever agora. E a gente verifica para 10.000 anos, ou seja, a gente dimensiona as estruturas dele para funcionar com esse período de retorno de 1000 anos e verifica se há possibilidade de galgamento da barragem por período de retorno de 10.000 anos. Então, esse é o dimensionamento e a verificação que é feito usualmente nas barragens aqui do estado do Ceará e no Nordeste do Brasil, frequentemente, né? Então, é isso que a gente vai... Então, essa é a ideia geral. Então, fazer o dimensionamento e analisar o risco do vertedor. E é sobre isso que trata essa nossa questão, né, sobre avaliar essas probabilidades. Né? Na aula passada, a gente teve uma pergunta interessante, que foi o seguinte: a gente dimensiona para 1000 anos, então a gente viu que a probabilidade de acontecer, a probabilidade de excedência de acontecer naquele ano, no entanto, na vida útil, o risco é maior, como é que funciona isso? Então, é um pouco essa discussão que se iniciou na aula passada, mas que a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Está claro o problema, pessoal? Sim, senhor. Tá.
Então, vamos então partir para a resolução do mesmo, né? Então, vamos lá. Vou aqui compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, vamos trabalhar mais um pouco aqui esse problema. Então, essa aqui é a questão. Então, a barragem do Patu, no município de Senador Pompeu, é dimensionada por um vertedor com 1.000 anos. Então, vamos lá. Então, vamos começar a fazer aqui nossos desenhozinhos aqui para a gente poder analisar. E aí, vamos explorar um pouco mais do que a pergunta que nos é feita. Então, o primeiro ponto é o seguinte, como é que funciona a barragem, né? Normalmente, a barragem, a gente vai ter aqui, a gente tem um curso d'água, e a gente tem aqui, normalmente, um local que a gente chama de buqueirão. Que é o buqueirão? O buqueirão, você tem um rio aqui, certo? Esse rio passa, muitas vezes, entre duas montanhas, né? Normalmente é um material, uma rocha mais dura, que não foi erodida no decorrer aí do período do tempo geológico, né? Então, é uma rocha que normalmente tem uma rocha mais dura. O bacio, inclusive, foi erodido muitas vezes aqui a jusante, né? Então, o rio está correndo aqui, no nosso caso, aqui nessa direção, certo? Então, há uma erosão, transporte de sedimento, mas essa rocha aqui mais dura não foi erodida. Então, a gente tem essas duas rochas. Então, o que é que a gente faz? Normalmente, a gente pega esse local que é um buqueirão e constrói aqui, tá certo? Um barramento, certo? Uma barragem aqui. Então, essa barragem aqui, o que é que vai acontecer? A água já não passa mais aqui, vai formar o lago. Então, a gente vai ter aqui a barragem, e a partir dessa barragem aqui, a gente vai ter a formação de um lago, certo? Então, vai ter aqui a barragem vermelho e o lago que vai se formar aqui em azul. Então, esse lago é formado por quem? Pelo escoamento do rio, né, que vai encontrar esse barramento. Então, essa barragem aqui, como eu tinha sinalizado para vocês, muitas vezes é feita como sendo uma barragem de terra. Essa barragem de terra aqui, ela não pode ser galgada, ou seja, ela não pode passar por cima dela. Então, se a gente pudesse representar, normalmente essas barragens nossas aqui, essas barragens aqui, elas têm uma seção aqui trapezoidal. Certo? Um desenho aqui um pouco pobre. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem uma seção trapezoidal dessas barragens. Por que a gente tem essa seção trapezoidal? Por causa da estabilidade do barramento, né? A gente calcula aqui em função das características do solo, qual o tamanho desse talude. Muitas vezes, a gente, aqui na parte que a gente chama de montante da barragem, onde vai estar o lago, a gente protege esse talude aqui de montante com algum tipo de pedra, tá certo? Aqui para evitar, por conta das ondas que a gente vai ter aqui dentro do lago, tá certo? Então, a gente faz uma proteção desse talude, constrói muitas vezes aqui um filtro, aqui dentro da barragem, para evitar que a gente tenha aqui nesse filtro aqui, para, por exemplo, quando a água vai penetrar aqui no solo, e para que ela não chegue do outro lado, você tem aqui um filtro, que normalmente a gente chama do filtro de Terzag, aqui dentro do processo do barramento. Então, para evitar que a água passe para o outro lado e evite a erosão regressiva, né? Além disso, aqui a gente tem que ter cuidado, porque dependendo do tipo de solo que a gente tem aqui, às vezes a rocha está mais profunda. Então, o que é que a gente faz? Essa água aqui tem diferença de carga entre esse nível e esse outro, então ela pode percolar aqui pelo solo mais profundo. Então, normalmente a gente constrói aqui embaixo da barragem aqui o que a gente chama de cut-off. Cut-off, ou seja, cortar e retirar. Você tira o material originário que existia aqui nesse solo, né, da barragem, ou no aluvião, ou no solo aqui que pré-existia, e a partir daí você coloca um material mais impermeável para aumentar essa perda de carga. E muitas vezes, às vezes, você pode fazer um cut-off muito profundo, ou então, se o cut-off, para evitar que ele seja muito profundo, você tenha muito movimento de material, às vezes a gente faz até uma cortina, que a gente chama de concreto aqui, mais fina, para evitar esse fluxo aqui, e evitar o que a gente chama, às vezes, de ressurgência, que aparece na barragem, que é a água aflorando aqui desse outro lado, associada a essa percolação mais profunda. Então, a gente constrói essa barragem. Então, essa estrutura aqui que eu desenhei, um pouco mal desenhada,
está associada aqui a essa estrutura aqui. Essa barragem é uma barragem de terra, tá bom? Então, a gente tem que evitar que ela seja galgada, como eu falei para vocês. Então, muitas vezes a gente constrói na lateral dessa barragem aqui, essa estrutura que é um vertedouro. A gente pode ter um canal, então quando o lago fica cheio, ele vai chegar, quando ele chegar num nível mais alto, ele vai começar a passar água aqui por dentro desse vertedouro e depois essa água volta ao rio. Esse vertedouro ele tem várias formas, né? Então, a gente tem, às vezes a gente faz assim, tem um canal, às vezes a gente faz aqui uma espécie de muro de concreto, com formato de ogiva, ou então com formato, às vezes, de uma superfície que a gente chama de Krieger, ou muitas vezes a gente deixa o canal como canal livre. Né? Então, a gente tem várias configurações de vertedouro. Cada configuração dessa de vertedouro tem um tal do coeficiente de descarga, né? Tem uma equação que rege o vertedouro, que essa equação assim, que diz assim, Q igual a um C, que é um coeficiente de descarga, não confundir com o C do coeficiente de escoamento, CL, que é o comprimento vertedouro, H elevado a 3 meios, onde H seria aqui o nível de energia da água que estava passando aqui sobre o vertedouro. Então, isso tudo a gente usa no dimensionamento desse vertedouro. Mas um ponto importante para fazer esse dimensionamento é saber exatamente qual é esta vazão que está passando sobre o vertedouro. Essa vazão, normalmente a gente associa essa vazão de dimensionamento do vertedouro a uma cheia de projeto, tá certo? Essa cheia de projeto vai estar associada a um risco. Diferente de outras áreas da engenharia, normalmente a gente não vai utilizar aqui aquilo que a gente falou, fator de segurança para fazer o cálculo. A gente predefine qual é o risco que a gente está disposto a correr com essa infraestrutura, e esse risco, no caso de hidrologia, está associado a uma certa probabilidade que a gente definiu como sendo aquela probabilidade de excedência. Então, para definir essa vazão, eu tenho que dizer, prescrever o risco. Qual é o risco que é tolerável? Qual é o risco que a gente está disposto a correr? E esse risco está associado a uma probabilidade de a gente ter eventos, tá certo? De cheias maiores do que o evento de projeto. No caso de uma barragem, a gente vai utilizar dois números de referência, né? Que é aquele que é o período de retorno de 1.000 e 10.000 anos. Mas vamos aqui continuar, antes de chegar de novo a formalizar esse conceito, né? Eu vou repeti-lo aqui. Vamos formalizar aqui um pouco aqui mais aqui o que seria essa probabilidade de excedência, relembrando um pouco o que nós vimos na nossa aula passada. Então, a gente viu que tem aqui uma distribuição de probabilidade. Eu estou usando a normal, mas eu não devia... normalmente não é normal essa distribuição de extremos. A gente vai ver que tem outras distribuições de extremos. Eu estou usando aqui uma função densidade de probabilidade parecida com a normal, porque vocês estão acostumados a ver, mas, de fato, não vai ser essa, a de extremos. A gente tem aqui uma probabilidade, a gente tem aqui uma certa vazão, uma vazão de projeto, tá? Só para vocês ficarem aqui vocês têm mais essa ideia do sino da normal, então eu estou usando essa distribuição, mas depois a gente vai ver que distribuição é essa. Ela é bem mais assimétrica do que a distribuição normal, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma vazão que seria a vazão de projeto. Vou botar aqui como sendo esse aqui, asterisco aqui, que seria a vazão de projeto. E asterisco. Então, quem seria o risco? O risco de ter vazões maiores. O risco de ter vazões maiores do que a de projeto está associado a essa área aqui, ó. Como é que a gente chamou essa probabilidade de ter vazões maiores do que a de projeto? Chamou de probabilidade de excedência. Então, essa aqui é a famosa probabilidade de excedência. E essa probabilidade de excedência é a probabilidade de a gente ter vazões maiores do que a de projeto. A gente disse, na aula passada, que ela é o recíproco do período de retorno. Pronto. É isso aqui. Então, o que é que a gente falou já nessa aula de hoje? Que a gente, na barragem, dimensiona para 1.000 anos esse tal desse período de retorno. Então, a gente tem 1 sobre 1.000, é a probabilidade de excedência dessa, que está associada, então, a esse risco aqui. Esse risco aqui é 1 sobre o período de retorno. Tá bom? Então, vamos aqui agora para o problema de forma mais específica, tá certo? Porque aqui é sempre bom a gente ter essa visão de contexto, né? Então, no problema mais específico, ele está dizendo que a gente agora prescreveu um período de retorno. Qual é o período de retorno que a gente prescreveu? O período de retorno que a gente prescreveu é um período de retorno de 1.000 anos.
1000 anos. Certo? Então, esse aqui é o nosso período de retorno. Então, aí a pergunta aqui primeiro é, qual é a probabilidade de excedência das vazões de dimensionamento do período de retorno? Então, item A, depois eu vou fazer tudo isso de novo no Excel. Estou fazendo aqui à mão, porque a gente vai conversando um pouco mais aqui. Então, se a gente tem isso, então qual seria aqui o nosso período de retorno? Então, qual seria a nossa probabilidade de excedência? Claramente, a probabilidade de excedência é a vazão, onde Q é maior do que Q asterisco, certo? Então, é a vazão que excede, exceder é mais. Esse aqui é 1 sobre o período de retorno, como a gente já viu. Essa aqui é simplesmente, facilmente calculável, 1 sobre 1000. Tranquilo, tranquilo, tá certo? Então, qual é a probabilidade, então, de a gente ter, num dado ano, no primeiro ano da barragem, a barragem arrombar? A probabilidade da barragem arrombar no primeiro ano é 1 sobre 1000. Tá? Então, esse aqui, ó, é a probabilidade da barragem arrombar no primeiro ano, 1 sobre 1000. Tá claro? Toda barragem, então, quando a gente mencionou, ou um bueiro, etc., tem uma probabilidade de falhar no primeiro ano. E essa probabilidade é a probabilidade que a gente admite, tá certo? É a probabilidade que a gente, é o risco tolerável, que a gente pode chamar assim. Aí o item B. O item B é o seguinte, qual é a probabilidade de ocorrer cheias maiores do que a de projeto nos 2 primeiros anos? Então, vamos lá, vou aqui para o segundo, Então, o item B aqui, segunda tela. Então, o item B vai perguntar o seguinte. Item B vai perguntar o risco que a gente vai ter de falhar nos 2 primeiros anos. Então, o risco de falhar, então, eu vou batizar assim, ó, para ficar mais fácil a nossa conversa aqui agora. Eu tenho aqui uma distribuição qualquer. Então, essa área aqui, eu vou chamar de M grande. E essa área aqui, eu vou chamar de M pequeno. Tá certo? Então, o M grande é a probabilidade de excedência e o M pequeno é a probabilidade de não excedência, né? Todos vocês sabem mais do que sabem bem que a soma das duas probabilidades, a probabilidade de ser e a probabilidade de não ser, né, é igual a 1. Existe aí o terceiro excluído, né? Na lei das probabilidades, né? Então, ela é ou não é? Se for menor, é Mzinho, maior é Mzão. Então, o risco deles é 1. Então, qual é a probabilidade de falhar no primeiro ano? A probabilidade de falhar no primeiro ano, falha no primeiro ano. Falha no primeiro ano. A falha no primeiro ano é quem? É M. M grande. Qual é a probabilidade de falhar no primeiro e no segundo? Só relembrando a probabilidade mais básica para vocês. Falha no primeiro e no segundo. Olhar nos dois. E no segundo ano. Você tem a probabilidade de falhar nos 2 anos, é M grande vezes M grande. Fácil. Agora, tem o problema que a gente quer. É a probabilidade de falhar em pelo menos um ano. Então, qual é a probabilidade de falhar em pelo menos um ano? Então, a gente tem a probabilidade de falhar no primeiro ano é M. Então, ele pode ser MM. Ele pode ser M e não falhar no segundo ano. Ele pode ser não falhar no primeiro ano e falhar no segundo ano. E ele pode não falhar não falhar no primeiro ano e não falhar no segundo ano. Então, essas três aqui, ó, ele falha em pelo menos um ano, certo? E essa aqui, ele não falha em nenhum ano. Então, qual é a probabilidade, então, de ele não falhar nos 2 anos? M pequeno elevado ao quadrado. Certo? E qual é a probabilidade, então, de ele falhar em pelo menos um ano? 1 menos o M pequeno elevado ao quadrado. Certo?
Então, no nosso caso aqui, quem é o M grande? M grande aqui é 1 sobre 1000, que é a probabilidade de excedência. Qual é a probabilidade de não excedência? Que é o M pequeno. Probabilidade de não excedência. A probabilidade de não excedência é quem? A probabilidade de excedência. A probabilidade de excedência é o Mzinho. E quem é o Mzinho? 1 menos M grande. Opa. Eu aprendo a trabalhar com isso aqui melhor. 1 sobre M grande, que é 1 menos 1 sobre 1000. Deu para ver? E aí, quem é que vai ser, então, essa probabilidade de ele falhar, o risco, então, que está associado a falhar em pelo menos um ano? Então, o risco que está associado em falhar em pelo menos um ano é 1 sobre M2, que é igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos 1 sobre 1000, opa, elevado ao quadrado. Deu para ver? Então, se a gente colocar aqui nessa... Então, essa aqui seria o cálculo do risco associado a um ano. Então, quem seria esse risco aqui, então, na realidade? De forma geral, a gente teria que seria 1 menos, abre parênteses, 1 menos 1 sobre TR, elevado ao quadrado. Deu para ver, pessoal? Sim ou não? Eu sim, professor. Pronto, bem tranquilo, né? Então, aqui, se a gente quisesse generalizar, se fossem aqui, ao invés dos 3 primeiros anos, então aqui eu teria M3, não é verdade? Porque a gente teria várias situações em que falharia pelo menos uma vez, e só uma delas não falharia nenhuma deles. Então, seria Mzinho vezes Mzinho vezes Mzinho. Então, a gente pode até generalizar essa equação por indução, de forma muito fácil, e dizer... Então, pronto. Então, aqui já está respondida a segunda questão. Então, na terceira, que seria aqui, basicamente, qual seria o nível do risco nos N anos da vida útil da obra. Então, se eu tivesse N anos aqui, que seria a vida útil da obra, que no nosso caso é 50 anos, qual seria, então, o risco de falhar pelo menos uma vez nos 50 anos? Então, a gente pode, por indução, chegar facilmente que aquela equação aqui é 1 sobre 1 menos 1 sobre TR elevado a N. De onde é que vem isso? Aqui é aquele Mzinho. Né? Para não falhar em nenhum dos 50 anos, ele vai ter que ser Mzinho, o produto de Mzinho de M elevado a 50, Mzinho elevado a 50, ou seja, Mzinho elevado a N. Tá certo? Então, Mzinho é 1 sobre TR elevado a 50. Então, essa aqui seria a probabilidade de ele não falhar em nenhum dos anos. Né? Então, a probabilidade de falhar pelo menos um ano seria o complementar disso, 1 menos isso. Tá? Então, aqui, por exemplo, no nosso caso específico, a probabilidade dele falhar em pelo menos um ano seria 1 menos, ou seja, 1 menos 1 sobre 1000 elevado a N. Ou, no caso, nosso N é 50 anos. Deu para ver? Então, a pergunta, inclusive, foi feita na aula passada e na vida útil. Então, seria essa probabilidade. Deu para ver a lógica, pessoal? Se deu, eu posso avançar e mostrar para vocês essas contas já mais bem, digamos assim, realizadas no Excel. Posso ir para o Excel? Aqui deu certo, professor. Pronto. Aí aqui, vou parar aqui, vou para o Excel. Então, aqui no Excel, a gente vai ver essas contas feitas de uma forma mais bem estruturadas, né? Os cálculos feitos. Professor, Diga, Pedro. e se for pelo menos 2 anos? Olha, como é que Pronto. Vamos fazer isso tudo de novo agora aqui. Vamos fazer tudo de novo aqui, Pedro. Vou repetir de outra maneira o que a gente acabou de ver, tá certo?
eu preferi desenhar lá, porque às vezes a gente fica com a imagem. Então, eu vou repetir. Então, assim, ó, a gente tem aqui, então, essa área chuleada em azul é o que a gente chama de quê? De probabilidade de excedência, e essa área chuleada aqui em vermelho é o que a gente chama de probabilidade de não excedência. Como a gente viu lá no Jamboard, essa probabilidade aqui, a probabilidade de excedência é 1 sobre TR, que é 1 sobre o período de retorno, é o recíproco do período de retorno, e a probabilidade de não excedência... Professor, você Pronto. poderia dar um aumento na tela? Posso. Melhorou? Obrigado, melhorou. Pronto. Então, vou repetir. Então, aqui, ó, essa área azul aqui é o que a gente chama de probabilidade de excedência. A área vermelha, probabilidade de não excedência, tá certo? Então, aqui, a probabilidade de excedência é 1 sobre o período de retorno. E a probabilidade de excedência é o complementar dela. Se essa aqui é 1 sobre o período de retorno, a probabilidade de excedência é 1 menos 1 sobre o período de retorno, tá bom? Então, essa aqui é a probabilidade de excedência. Normalmente, a gente pode também escrever essa equação como o período de retorno é igual ao recíproco da probabilidade de excedência. Então, são equivalentes. Tá claro até aí? Aí, o que é que a gente tem no nosso problema? A gente tem um período de retorno de 1000 anos. Se tem um período de retorno de 1000 anos, a gente tem, então, a probabilidade de excedência. Qual é a probabilidade de excedência? 1 sobre TR. Tá certo? Que é a probabilidade de Q ser maior do que aquele Q asterisco que a gente observou anteriormente. E quem vai ser a probabilidade de não excedência? É o complementar. 1 menos a probabilidade de excedência. Tá? Então, essa aqui seria a probabilidade. Então, qual é a probabilidade de falhar em um ano só? A probabilidade de falhar em um ano só é essa aqui. 0,001. Essa é a probabilidade de falhar no primeiro ano. Tá certo? Então, não está isento. Aí vem o segundo exercício que a gente respondeu lá. Qual é a probabilidade de falhar em pelo menos um ano? A probabilidade de falhar em pelo menos um ano seria o seguinte, a gente tem a configuração M grande, ou seja, falha nos dois. Você vê que a probabilidade de falhar nos 2 anos é muito baixinha. Tá vendo? Ó? Bem baixinha. Tá? A gente tem a probabilidade de falhar no primeiro ano e não falhar no segundo. A gente tem a probabilidade de não falhar no primeiro e falhar no segundo. E a gente tem a probabilidade de não falhar nos 2 anos. Que é essa aqui, que é o produto da probabilidade de não excedência do primeiro ano e do segundo ano. Tá claro? Então, eu posso calcular, então, a probabilidade de falhar em pelo menos um ano somando esses 3. Mas isso se torna um pouco mais trabalhoso. Então, o que é que a gente pode fazer? Já que esses três estados que o sistema teria é o complementar desse estado aqui, então eu posso pegar e dizer assim, que a soma dessas 3 é 1 menos essa. Então, essa é a forma mais fácil de a gente calcular. Tá certo? Então, no caso de falhar em pelo menos um ano, seria 1 menos o m elevado ao quadrado. E se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai encontrar essa falha aqui percentual da ordem de grandeza de 0,2%. Tá claro, pessoal? Então, a gente está agora materializando aquelas continhas e aqueles raciocínios que nós fizemos anteriormente. E no caso do item B, a gente viu que por indução, a equação do risco pode ser essa aqui, ó. 1, né, menos a probabilidade de não excedência elevado ao número de anos da minha vida útil, ou do período que eu quero analisar. Então, aqui é o mzinho elevado a n, né, que a gente colocou no slide anterior. Então, esse valor aqui seria, no caso, 1 dividido por 1 menos 1 sobre o período de retorno, elevado a 50, tá certo? Então, teríamos esse valor, 1 menos isso, então teria uma probabilidade de 4,9 anos de a gente ter uma falha usando a vazão com 1000 anos. Então, teria quase 5% de chance de, na vida útil da barragem, a gente ter vazões superiores à vazão de dimensionamento do vertedouro. Está claro até aí? Sim, professor. Assim, professor. Pronto. Aí, o que é que a gente normalmente faz? A gente pode pegar e fazer uma outra estimativa, que é a seguinte, é por isso que a gente vai fazer. Então, a gente faz uma verificação. E essa verificação, a gente coloca, por exemplo, um período de retorno de 10.000 anos para a cheia. Então, se a gente colocar um período de 10.000 anos para a cheia, então a gente já tem aqui uma probabilidade muito pequenininha de ter aquele evento naquele ano, e a probabilidade de galgamento, ou seja, de acontecer o arrombamento aqui durante a vida útil, é só de 0,5%.
tá certo? Aí vocês podem me perguntar, e qual é a diferença, assim, do cálculo ou da estimativa do dimensionamento para o galgamento? Porque quando a gente faz o dimensionamento, a gente calcula qual seria o nível máximo o nível da água chegaria, tá certo? Com o valor do dimensionamento. E em cima desse nível máximo que a água chegaria com o valor do dimensionamento, ou seja, associado a esse período de retorno de 1000 anos, a gente soma algumas cotas. Um valor que a gente soma, um ΔH que a gente soma, está associado à altura das ondas. Porque quando lagos grandes, por exemplo, o Castanhão chega a ter onda de 1 metro de altura. Então, como é que se dá essa onda? Essa onda se dá a partir do vento. É similar um pouco até às ondas do mar, né? Então, você vai ter um vento que vai ter uma rampa, né, que vai ser a superfície líquida do lago. Então, você vai ter aqui a superfície líquida do lago. Então, vai chegar aqui uma rajada de vento. Então, essa rajada de vento vai transportar o quê? Quantidade de movimento do ar para a superfície líquida, através de uma tensão de cisalhamento sobre a superfície. Essa tensão de cisalhamento vai fazer com que se formem as ondas. Quanto maior for essa rampa onde vai atuar o vento, que a gente chama que vai ser a rampa na direção do FET da barragem, que a gente chama de FET, essa direção preferencial, a direção dominante do vento. Então, quanto maior for essa rampa, quanto maior for essa velocidade desse vento, maior vão ser as ondas que vão se formar nessa barragem. Então, a gente calcula esse valor dessas ondas, da altura dessas ondas. Então, a gente coloca o nível máximo da barragem, calculada com o dimensionamento, esse valor desse ΔH que vem do tamanho das ondas. E a gente ainda coloca uma folga, tá certo? Então, você vai ter altura de onda mais folga. Então, isso define o nível máximo maximorum, ou seja, o nível do coroamento, o nível do coroamento da barragem, tá? Então, esse é o nível do coroamento, e a gente tem o nível máximo da própria barragem. Então, a gente soma essas duas, nível máximo da barragem, soma a altura das ondas e soma a altura dessa folga. Com isso, a gente tem a altura do coroamento da barragem. Deu para ver? A barragem ela tem essa altura do coroamento. Então, é assim que a gente faz o dimensionamento. Aí, o que é que a gente faz na verificação? A gente pega e calcula uma cheia maior do que a do dimensionamento, ou seja, uma cheia agora que deixa de ser de 1000 anos, passa a ser a 10 mil anos, e verifica se o nível da água, utilizando essas folgas, não fica maior, né, teria que ficar menor do que o nível da cota do coroamento. Se ficou mais baixo do que o nível da cota do coroamento, a gente fica satisfeito com o dimensionamento realizado. Se não ficar maior, se ficar maior do que o nível do coroamento, a gente vai ter que aí redimensionar a estrutura do vertedouro, ou aumentando a largura do vertedouro, ou mudando a forma do vertedouro, ou seja, mudando a largura, muda o L, daquela forma Q igual a CLH3 né, mudando L. Ou você muda a forma do vertedouro, sai de um vertedouro que a gente normalmente tem aqui como se fosse um canal mais curto, né, ou para um vertedouro do tipo ogivo, do tipo Krieger, com isso você muda o seu coeficiente de descarga. Um vertedouro, por exemplo, desse tipo canal curto, tem um coeficiente de descarga de 1,5, o vertedor ogivo 1,7, e o vertedor do tipo Krieger tem um coeficiente de descarga de 2,1. Então, com isso, você modifica aquele fator do coeficiente de descarga. Óbvio que o Krieger vai ser mais caro do que o vertedor em forma de canal curto escavado em rocha. Então, a gente aí vai ter que pagar mais caro para aumentar o coeficiente de descarga. Então, esse é o jogo que a gente faz para poder aprovar aí a barragem ela passar nesses critérios de dimensionamento, tá bem? Mas aí sempre vai estar associado a esses critérios de dimensionamento ao risco que eu prescrevo para a barragem. E a gente está observando que o nosso risco aqui na barragem é um risco muito maior, né, ou seja, é um período de retorno muito maior, ou seja, um risco muito menor do que o risco que a gente prescreve, por exemplo, para macrodrenagem ou para microdrenagem, né? Então, cada obra, em função do dano que ela pode causar, a gente estabelece um período de retorno. Tá claro, pessoal? Professor. Pronto. Então, eu vou parar aqui a gravação nesse momento, tá bom?